A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar, essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Todos os dias você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que os ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com o prêmio, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E aqui a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E hoje eu falarei o número, logo após os rebanhos, e logo após eu falarei os rebanhos primeiros de números pares e depois os ímpares. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua aula para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no versículos 24 a 27. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 primeiros livros de hoje. E o livro é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 4. É o nosso primeiro livro de hoje, 1 Timóteo, capítulo 4.
Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 Timóteo, capítulo 4, que contém 22 versículos. Prega a palavra, exorta-te, pois, diante do Senhor Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora do tempo, admoesta, repreende, exorta com longanimidade todo o ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as tuas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Glórias ao Senhor Deus. Vamos, Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Isaías capítulo 48 é o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo do livro de 48 do livro de Isaías contém 22 versículos. A teimosia de Israel, ouvi isto a casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá e jurais pelo nome do Senhor. Invocam o Senhor Deus de Israel, mas não em verdade, nem em retidão. Até na santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Senhor Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o teu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Pronunciou a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente as fiz e passaram, pois eu sabia que eras obstinado. A tua cerviz, um nervo de ferro, a tua testa de bronze. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar sorteio ao início dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa palavra, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra, sendo ministrada e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos rebanhos. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número par. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de 1 Coríntios com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Coríntios. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. O capítulo 3 do livro de 1 Coríntios contém 23 versículos.
Vós sois de Cristo, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por supor sábio neste mundo, faça ser louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante do Senhor Deus. E está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se gloria nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo do Senhor Deus. Evangelho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Capítulo 13. Atos, capítulo 13, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Atos, capítulo 13. Que contém 52 versículos. Discurso de Paulo em Antioquia, da Pisídia. E a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Os judeus, porém, incitavam algumas mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade perseguiram Paulo e Barnabé e os expulsaram da região. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70, que assim, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para falar ao seu coração nesse dia. Rebanho Santo de número 36, 35, 36 e 35. O livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 10. Josué, capítulo 10, para o rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. Josué, capítulo 10. Que contém 43 versículos. Gibeon é sitiada por 5 reis. Voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento de Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E anunciaram a Josué: acharam-se os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedá. Disse Josué: arrastai grandes pedras para a boca da caverna e ponde junto a ele homens que os guardam. Vós, porém, não vos tenhais. Persigam os vossos inimigos e feri-os que vão ficando para trás. Não deixeis entrar nas suas cidades, pois o Senhor, o vosso Deus, já os entregou nas vossas mãos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 12, 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59.
2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. 2 Samuel, capítulo 13. Aminon e Tamar. Depois disso, Aminon, filho de Davi, namorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. Ora, Aminon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Eis lhe perguntou: por que tu, filho do rei, cada manhã está tão abatido? Não me dirás por quê? Disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na sua cama e finge doente quando teu pai te vier visitar. Disse-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos aos rebanhos. Vamos ao livro, perdão, o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 2, Ruth, capítulo 2, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos. Boaz fala a Ruth benignamente. Então disse Boaz a Ruth: ouve, minha filha, não vais colher em outra lavoura, tampouco passes daqui. Ficarás aqui com as minhas servas, os teus olhos estarão atentos na lavoura que ceifar e irás atrás delas. Dei ordem aos servos que não te toquem quando tiveres sede, vai ao vaso e bebe do que os servos tiverem tirado. Então ela, inclinando-se e prostrando-se com o rosto em terra, perguntou-lhe: por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu-lhe Boaz: eu ouvi falar de tudo que fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste e vieste para um povo que antes não conhecias. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Glória ao Senhor Deus, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Filipenses, capítulo 2, que contém 30 versículos. O amor fraternal e a humildade. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria para que tenhai o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo
de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Gálatas, capítulo 2, contém 21 versículos. Depois de passados 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Eu subi por causa de uma revelação que lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas particularmente os que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Levítico com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico. Capítulo 20. Levítico capítulo 20 para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Levítico capítulo 20, que contém 27 versículos. Penas de diversos crimes. Disse Moisés ao Senhor: também dirá aos filhos de Israel, quando dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que lhe der de seus filhos a Moloque, certamente será morto, o povo da terra o apedrejará. Porém, a minha face contra esses homens o eliminarei do meio do seu povo. Pois, dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem quando dele os seus filhos a Moloque, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. Terceira João com um capítulo. Terceira João com um capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Terceira João. Terceira João, que contém 15 versículos. O presbítero é o amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como que bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta. Há de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. O livro é o livro de Segunda Reis, com 25 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. 2 Reis, capítulo 13, que contém 25 versículos. Joacás e Joás, rei de Israel, no 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Joacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Então Joacás suplicou diante da face do Senhor. O Senhor o ouviu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. O livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 4. Daniel, capítulo 4, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Daniel, capítulo 4, que contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas do Senhor Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanhos escolhidos do rebanho santo, de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. E o livro é o livro de Filemão, com um capítulo. Filemão, com um capítulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Ao amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos, a poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 70. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel. Glórias ao Senhor Deus. (47) Ezequiel, capítulos 47,
Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. Que contém capítulo 47 do livro de Ezequiel contém 23 versículos. Os limites da terra. Assim diz o Senhor Deus, este será o limite conforme o qual tomareis a terra em herança. Segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes, vós a herdareis, tanto um como o outro. Porque sobre ela levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. Esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra, da banda do norte. Este, o mar grande, caminho de Etom até a terra, até a entrada de Zedade. Ramat Berota Sibraim, que está entre a fronteira de Damasco, e a Ramat Haticom, que está junto ao limite de Aurã. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 28, 44, 23 e 47. 28, 44, 23 e 47. Miqueias com 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 1. Miqueias, capítulo 1, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. O capítulo 1 do livro de Miqueias contém 16 versículos. Juízo contra Samaria e Jerusalém. A palavra do Senhor que veio a Miqueias morastita nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, preste atenção à terra e tudo que nela há. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o santo templo. Porque eis que o Senhor sai do lugar, desce e anda sobre as alturas da terra. Os montes debaixo deles se derretem, os vales se defendem como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo, tudo por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não é Jerusalém? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Lembrando, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Samuel com 27 versículos. Saul encontra-se com Samuel. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Berocate, filho de Áfia, benjamita, um homem forte e valoroso. Este tinha um filho chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía em altura em todo o povo. Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul: Filho, chama um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra de Salissa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, mas tampouco estavam ali. Então passaram pela terra de Benjamim, todavia não as acharam.
Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. E o livro de Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, para o Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. Gênesis, capítulo 21, contém 34 versículos. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara como tinha dito, ele fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho. Na sua velhice, ao tempo determinado que o Senhor Deus lhe falará. Abraão pôs no seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme o Senhor Deus lhe havia ordenado. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Glórias ao Senhor Deus. Capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Vamos aos rebanhos para esses livros, que eu não sorteei os rebanhos. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Marcos, capítulo 12, é o livro e o capítulo para a meditação desses rebanhos. A parábola dos lavradores. Então ele começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-se com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e saiu de viagem. Chegando o tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles do fruto da vinha. Eles, porém, apoderando-se ele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Tornou-lhe enviar-lhes outro servo, eles os feriram na cabeça e os insultaram. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. O livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias para esses rebanhos. Capítulo 10. Neemias, capítulo 10, para o Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. A aliança do povo. A aliança do povo, os que a selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, Iraías, Azarias, Jeremias, Pazua, Marias, Malquias, Ratos, Sebanias e Maluque. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. E vamos sortear a oração para os 2 últimos livros de hoje. E a oração é a oração 1. Mas antes de eu fazer a oração,
eu irei sortear agora uma de nossas mais de 50 denúncias que as nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento. É entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos à denúncia. A denúncia é a denúncia de número 59. Muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou o que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Essa denúncia foi a denúncia de número 59 e eu vou ler também a denúncia de número 60. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades, iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois só uma delas presente na igreja causa castigos, com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é deles. Examine em Apocalipse 18 a 29, 22 e 23 e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens da Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem. Número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração, que é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas e os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro, ao penúltimo livro de hoje. O livro é o livro de Amós, com 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 1. Amós, capítulo 1, é nosso penúltimo livro de hoje, que contém 15 versículos. Juízos contra os vizinhos de Israel. Palavra de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2 anos antes do terremoto, disse ele: o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam. Cerca-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo. Porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Porei fogo à casa de Azael e ele consumirá os palhaços de Ben-Hadad. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro, que é o nosso último livro de hoje, que é o livro de Lucas, com 21 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 3. Lucas, capítulo 3 é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. O capítulo 3 do livro de Lucas contém 38 versículos. Pregação de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor Deus a João, filho de Zacarias. Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados, conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês. Mentalize e escolha um número de 1 a 22. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 11, de 1 a 22, você escolheu o 11. 2 Timóteo capítulo 4, a mensagem para você hoje. Você que mentalizou, escolheu o número 18, o livro de Isaías 48. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você hoje está no livro de 1 Coríntios capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no livro de Atos capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu 22. A mensagem para você está no livro de Josué capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 15. A mensagem para você está no livro de 2 Samuel capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no livro de Ruth capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A mensagem para você está no livro de Gálatas, capítulo 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no livro de Levítico, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de 2 Reis, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 47. Você que mentalizou, escolheu o 17. A mensagem para você está no livro de Miqueias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20. A mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 4. A mensagem para você está no livro de Marcos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o 8. A mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Amós, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Lucas, capítulo 3. E vamos a mais uma de nossas denúncias. A denúncia é a denúncia de número 58. Muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igrejas, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus o Cristo, porque tem de ser bandeiras jurídicas privadas de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé.
Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal @milhofertadinho. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem. Também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles vão ser todos condenados. E que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou que você trouxer para nós que provar com base da Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro em prêmio. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, 2 Timóteo capítulo 4. Você que mentalizou o 18, Isaías 48. O 6, 1 Coríntios 3. O 10, Atos 13. O 22, Josué 10. O 15, 2 Samuel 13. O 5, Ruth 2. O 9, Filipenses 2. O 21, Gálatas 2. O 14, Levítico 20. O 19, 3 João 1. O 2, 2 Reis 13. O 16, Daniel 4. O 7, Filemão 1, o 13, Ezequiel 47, o 17, Miqueias 1, o 20, 1 Samuel 9, o 12, Gênesis 21, o 4, Marcos 12, o 8, Neemias 10, 1, Amós 1, o 13, Lucas 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando ou compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, você, pelo nosso sacerdote e apóstolo, você também recebe oração uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, às 16 horas e 48 minutos, na @IG1 300 de 18 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine em Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos cegos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, de Moçambique, da Índia, da Rússia, de Bangladesh, da Inglaterra, do Canadá, do México, da África do Sul, Dinamarca, Paraguai, Uruguai, da Espanha, da França, da Itália, da Alemanha, da Argentina, da Colômbia, da Turquia, do Chile, do Japão e de todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios e canais que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.